Bem-vindos, queridos leitores, a uma jornada através do tempo e da fé. Embarcamos em uma exploração do Antigo Testamento. Dentro destas páginas encontra-se o fundamento da nossa compreensão de Deus. Da criação ao Salvador prometido, ela conta uma história de fé, amor e redenção. Esta é uma história para todos nós. Fala das nossas origens, lutas e esperança. O Antigo Testamento apresenta-nos a personagens que lutaram com os desafios da vida. Através das suas histórias, testemunhamos a presença e o amor de Deus. Então vamos começar e abrir os nossos corações à sabedoria dentro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento começa com a mais fundamental das verdades. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Com uma simplicidade majestosa, estas palavras pintam um quadro do poder e propósito divinos. Deus, o artista supremo, falou ao universo para que este existisse, formando o mundo e todos os seus habitantes com uma beleza e ordem de tirar o fôlego. Da vasta extensão do cosmos, as menores criaturas da Terra, tudo foi criado por Deus e declarado bom. Este ato de criação revela a criatividade infinita de Deus, o seu amor ilimitado pela sua criação e o seu desejo de relacionamento. Entre toda a criação, Deus criou a humanidade à sua imagem, concedendo-nos o dom do intelecto, da criatividade e do livre arbítrio. Adão e Eva, os primeiros humanos, caminharam no jardim do Éden em perfeita harmonia com Deus e a natureza. As deles era uma vida de paz, abundância e comunhão íntima com o seu Criador. A existência idílica no Éden, no entanto, não era para durar. Tentados pela serpente, Adão e Eva desobedeceram à ordem de Deus, introduzindo o pecado e as suas consequências no mundo. Este ato de desobediência quebrou a relação perfeita entre Deus e a humanidade, trazendo dor, sofrimento e morte ao mundo. No entanto, mesmo perante a falha humana, o amor de Deus perdurou. Ele prometeu um Redentor, alguém que acabaria por vencer o pecado e restaurar a humanidade ao seu devido lugar. Esta promessa tornou-se o tema central do Antigo Testamento, um farol de esperança a brilhar através da escuridão do pecado e do desespero. Gerações passaram e o pecado continuou a lançar uma longa sombra sobre a humanidade. No entanto, Deus permaneceu fiel à sua promessa. Ele escolheu Abraão, um homem de fé, e estabeleceu uma aliança com ele. Deus prometeu fazer de Abraão o pai de uma grande nação, abençoá-lo a ele e aos seus descendentes e dar-lhes uma terra onde corre leite e mel. Esta aliança, estabelecida com Abraão, tornar-se-ia a base para a relação de Deus com o seu povo escolhido, os israelitas. Séculos depois de Abraão, os seus descendentes, os israelitas, encontraram-se escravizados no Egito. Os seus gritos por libertação chegaram aos ouvidos de Deus, que ergueu um líder, Moisés, para os libertar da escravidão. Através de uma série de pragas milagrosas, Deus demonstrou o seu poder sobre os egípcios e garantiu a liberdade dos israelitas. O Êxodo, como este evento é conhecido, permanece como um poderoso testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas e do seu amor inabalável pelo seu povo. Ele ouviu os seus gritos, lembrou-se da sua aliança com Abraão e agiu com poder poderoso para os libertar. Após a sua fuga milagrosa do Egito, Deus conduziu os israelitas ao Monte Sinai, onde fez uma aliança com eles. Ele deu-lhes os 10 mandamentos, um código moral e ético concebido para guiar as suas vidas e moldá-los num povo separado para a sua glória. A aliança no Sinai solidificou a relação especial entre Deus e os israelitas, estabelecendo-os como o seu povo escolhido, ligado a ele pela lei e pelo amor. Secção 5. Uma terra de promessa. Um tempo de juízes.
Após 40 anos a vaguear pelo deserto, os israelitas, liderados por Josué, finalmente entraram na terra prometida, uma terra onde corre leite e mel. Esta terra, prometida a Abraão séculos antes, representava a fidelidade de Deus à sua aliança e o seu desejo de abençoar o seu povo. No entanto, a jornada não foi isenta de desafios. Os israelitas enfrentaram oposição dos habitantes cananeus da terra e muitas vezes lutaram para permanecerem fiéis à lei de Deus. Durante este tempo, Deus ergueu juízes, líderes carismáticos que livraram os israelitas dos seus inimigos e os lembraram das suas obrigações da aliança. Figuras como Débora, Gedeão e Sansão surgiram como campeões da fé, libertando o povo de Deus da opressão e demonstrando o poder da coragem e da obediência. No entanto, apesar destas vitórias, os israelitas muitas vezes voltavam a cair em ciclos de pecado e idolatria, esquecendo o Deus que os havia libertado e a aliança que haviam feito. Secção 6. De pastor a rei. A ascensão de Davi. À medida que a era dos juízes chegava ao fim, os israelitas, desejando uma forma de governo mais unificada e estável, pediram um rei. Deus atendeu ao seu pedido, permitindo-lhes ungir Saul como seu primeiro rei. Saul, no entanto, provou ser um líder inadequado, desobedecendo a Deus e, por fim, perdendo o seu direito ao trono. Deus então escolheu Davi, um humilde pastor, para ser o próximo rei de Israel. Davi, conhecido pela sua coragem, pelos seus talentos musicais e pela sua fé inabalável em Deus, tornou-se o maior rei de Israel. Ele uniu as tribos de Israel, derrotou os seus inimigos e estabeleceu Jerusalém como a capital. O reinado de Davi marcou um ponto alto na história de Israel. Ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, um líder imperfeito, mas profundamente dedicado, que procurou seguir a vontade de Deus e estabelecer um reinado de justiça e retidão. Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que os seus descendentes governariam Israel para sempre, uma promessa que apontava para a vinda do Messias. Secção 7. Um reino dividido, Salomão e o cisma. Após a morte de Davi, o seu filho Salomão ascendeu ao trono. Salomão, conhecido pela sua sabedoria, riqueza e impressionantes projetos de construção, expandiu a influência de Israel e conduziu a uma era de paz e prosperidade. Ele construiu o Templo em Jerusalém, uma estrutura magnífica que se tornou o centro de adoração israelita e um poderoso símbolo da presença de Deus entre o seu povo. No entanto, o reinado de Salomão não foi isento de sombras. As suas muitas esposas, muitas das quais adoravam deuses estrangeiros, desviaram-no do único Deus verdadeiro. Ele impôs impostos pesados ao seu povo e a sua extravagância e opulência contrastavam fortemente com a humildade do seu pai. Após a morte de Salomão, o reino, enfraquecido por lutas internas e sobrecarregado por impostos pesados, dividiu-se em dois: Israel no norte e Judá no sul. Esta divisão marcou o início de um período longo e tumultuado na história de Israel, um tempo de instabilidade política, declínio espiritual e, por fim, exílio. Seção 8. Profetas de advertência, profetas de esperança. Ao longo dos anos tumultuosos que se seguiram à divisão do reino, Deus ergueu profetas, os seus porta-vozes, para chamar o seu povo de volta a si. Estes profetas, movidos por um profundo amor a Deus e por uma paixão ardente pela justiça, confrontaram corajosamente reis e plebeus, expondo o seu pecado, advertindo sobre o juízo de Deus e apelando ao arrependimento e à renovação. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel trovejaram mensagens de advertência contra a idolatria, a injustiça e a apatia espiritual. Eles lembraram os israelitas das suas obrigações da aliança, instando-os a voltarem-se para Deus com todo o seu coração. No entanto,
Entrelaçadas com estas declarações de juízo, havia mensagens de esperança e restauração. Os profetas falaram de um dia vindouro em que Deus perdoaria os pecados do seu povo, restauraria as suas fortunas e estabeleceria um reinado de paz e justiça. Eles profetizaram a vinda de um Messias, um descendente de Davi, que redimiria o seu povo dos seus pecados e estabeleceria um reino eterno. Secção 9. Exílio e retorno. Uma jornada de fé. Apesar das advertências dos profetas, Israel e Judá persistiram no pecado e na idolatria. O reino do norte caiu nas mãos dos assírios em 722 a.C., espalhando o seu povo. Em 586 a.C., os babilônios destruíram Jerusalém e exilaram muitos para a Babilônia. O exílio trouxe profunda tristeza e desespero. No entanto, Deus preservou um remanescente fiel e prometeu o seu retorno. Após 70 anos, os exilados voltaram para Judá. Eles reconstruíram o templo e restauraram Jerusalém, marcando a renovação e a esperança. Secção 10. A espera do Messias. A esperança perdura. O Antigo Testamento termina com a expectativa de um Salvador vindouro, um Messias que cumpriria as promessas de Deus a Abraão, Moisés e Davi. Os profetas falaram da sua vinda, descrevendo o seu caráter, a sua missão e o glorioso reinado de paz e justiça que ele inauguraria. Eles pintaram um quadro de um mundo transformado, onde a justiça fluiria como um rio e a retidão como um ribeiro poderoso. O Antigo Testamento aponta para a sua vinda com certeza inabalável. É uma história de preparação, uma jornada de fé que culmina na expectativa daquele que redimiria a humanidade. O Antigo Testamento, com a sua narrativa abrangente e mensagem intemporal de esperança, serve como base para a nossa compreensão do plano de Deus. Fala da fidelidade, justiça, misericórdia e amor inabalável de Deus pela sua criação. Ao percorrermos as suas páginas, que os nossos corações sejam tocados pela sua sabedoria e inspirados pela sua mensagem duradoura de esperança. A história, claro, não termina aqui. A promessa do Messias encontra o seu cumprimento no Novo Testamento, mas essa, caro leitor, é uma outra jornada para outra ocasião.